Vamos agora a uma experiência absolutamente revolucionária. Trata-se do fenômeno da indução de correntes elétricas por meio da variação do campo magnético com o tempo. Essa experiência, ela revolucionou o eletromagnetismo e também revolucionou a tecnologia. Por quê? Nós descobrimos uma nova forma de induzir uma corrente elétrica. É assim que Faraday descreve esse fenômeno no livro dele. Aliás, Cláudio, é uma coisa interessantíssima. Outro dia eu fui olhar o livro do Faraday. Nossa, quase não tem fórmulas o livro dele. É só discorrendo sobre... Ele era um experimental por excelência, o Faraday. Não é? O fato é que essa experiência revolucionou o eletromagnetismo e agora nós mudamos uma das equações de Maxwell, para levar em conta esse efeito aqui. Então, vamos a este fenômeno, Cláudio, faça a experiência e vamos comentar aqui um pouco sobre a experiência, né? Bom, vamos falar um pouquinho da construção, né, desse experimento. Ele é muito simples. Eu usei um fio de cobre esmaltado, que a gente compra em casas que fabricam transformadores. Esse é um fio esmaltado número 32. E comprei um carretel e fui enrolando isso aqui na mão mesmo. Em 5 minutinhos a gente consegue enrolar. Tem quase 1000 espiras aqui. Então a gente leva um certo tempo, 5 minutinhos. E os terminais desses fios, a gente solda 2 LEDs, né? Os terminais é onde inicia, onde termina o fio. Um dos LEDs, ele está ligado, invertido com relação ao outro LED. A gente sabe que o LED é um diodo, ou seja, ele deixa passar a corrente elétrica apenas num sentido. Então, como eles estão invertidos, se a corrente passar num sentido, um dos LEDs vai acender, o outro não. Se a corrente passar em sentido contrário, vai acender o outro. Fantástico. Então, Isso é muito interessante porque dá para mostrar o sentido da corrente de acordo com a variação. E outra coisa interessante para mostrar para o aluno é que para acender um LED, não necessariamente eu preciso de uma pilha. Ou seja, antigamente usávamos pilhas, né, para a pilha de volta, para gerar bastante eletricidade. Hoje não. Hoje não há necessidade mais de pilha. Ou seja, eu preciso de uma outra forma de energia. No caso, vai ser a energia mecânica. Bem, então, o ímã, bem forte. E se eu deixo o ímã parado com relação à bobina, nada ocorre. Ou se eu fizer muito devagar, também é muito difícil de Aqui acender. a variação não é intensa o suficiente. Né? Ok. Muita variação do Muita campo, variação. Né? Ou seja, eu preciso fazer com uma certa rapidez. Então, a gente pode reparar, o polo norte entrando vai acender o LED vermelho. O polo norte saindo acende o LED verde. Ou seja, o polo norte entrando, a corrente é num sentido. Ok. Não é isso? Isto. Agora você tira, a corrente inverteu. Inverteu, exatamente. Então, ora acende o vermelho, ora acende o verde. E quanto mais rápido, maior a intensidade da corrente. Agora, posso inverter também o ímã, agora o polo sul. Então, o polo sul agora entrando, acende o verde. Exatamente o contrário do que ocorria com o polo norte. Saindo, o vermelho. Então, agora se inverte, inverteu. Né? Se inverteu. A situação se inverte. Exatamente. E essa variação, eu estou usando energia mecânica. Então, transformando agora a energia mecânica em energia elétrica. E depois em energia luminosa. Posso fazer assim também. Agora também está variando a corrente, mas de modo muito mais rápido.
Então, ao invés de eu ficar fazendo isso, eu poderia ligar, por exemplo, numa turbina, num gerador, numa hidrelétrica, e fazer isso aqui girar, a água fazer isso aqui girar para mim. Ou seja, fazer com que o trabalho seja feito pela água, pela queda d'água. Então, vamos analisar essa experiência, porque ela é muito importante, né, no eletromagnetismo, né? A experiência de Faraday. E o Faraday também acabou descrevendo esse fenômeno por meio de equações, né, relacionando a força eletromotriz com a taxa de variação do fluxo do campo magnético. Mas isso aqui é linguagem muito complicada, na verdade, né? O fenômeno é simples, né? O que faz esse ímã? Ele gera um campo magnético, a gente já sabe, né? No entorno dele a gente não vê, mas o campo magnético está lá, né? Então ele gera um campo magnético. O que acontece, né, quando eu aproximo o ímã, né? Na realidade, na linguagem científica, a gente diz que o fluxo do campo magnético está mudando com o tempo. Mas, na realidade, poderíamos dizer que a intensidade do campo magnético está variando com o tempo. Mas é coisa muito interessante. Por quê? Variando o campo magnético com o tempo, essa variação do campo magnético atravessando, por exemplo, uma espira, bastaria uma espira, né? Variando com o tempo, acontece um fenômeno curiosíssimo. Essa variação do campo magnético dá lugar a um campo elétrico. É isso. A corrente surgiu porque os elétrons experimentaram um campo elétrico. O LED aqui é alimentado por uma corrente, é isso, né? Então, ele acende em função da corrente que é gerada, né? Veja, qual é o fenômeno aqui? Geração de corrente elétrica, né? Indução. O Faraday chamava isso de indução de corrente elétrica por meio da variação, não é, do campo magnético. É claro que a variação do campo magnético nessa região aqui, né? Na região onde você tem esse dispositivo, né? Então, o que importa aqui é a variação nessa região aqui. Olha só que fenômeno curiosíssimo. Nunca o eletromagnetismo, essa palavra faz tanto sentido quanto para esse fenômeno, né? Um campo magnético variando com o tempo dá lugar a um campo elétrico. Agora sim. Isso é eletromagnetismo. Os fenômenos estão interligados aqui mais do que nunca, na verdade, né, Cláudio? Enfim, o que a gente então observa é o seguinte, é que variando a intensidade do campo magnético com o tempo, através dessa região aqui, ou nessa região aqui, isso é suficiente para colocar os elétrons em movimento. E os elétrons se movem só por conta de um campo elétrico. Portanto, essa variação levou, né, à criação, à geração, à indução de um campo elétrico. E esse campo elétrico coloca os elétrons em movimento e o resultado é a corrente. E o que você observa aqui é a corrente. Quer acrescentar alguma coisa mais? Claro. Não, é só acrescentar alguma coisa que é o seguinte, toda a nossa energia elétrica que temos hoje em dia é às custas dessa lei, praticamente. A energia nuclear, que gera vapor, que gira as turbinas, que movimenta lá os geradores, energia mecânica, então, no final virando energia elétrica, as hidrelétricas, a energia eólica, a maré motriz, as termoelétricas todas. Então, praticamente toda a energia que a gente tem hoje no mundo é gerada a partir desse conceito do Faraday. Era mais isso que eu queria acrescentar.